Senhor venha abençoando cada um de nós e até aqueles que não puderem estar presentes hoje, Pai. Senhor, eu te peço sabedoria para mim, para Renata, para Bárbara e para o Lucas, Senhor, que a gente possa passar a mensagem que o Senhor deseja, Pai. Que cada um aqui de nós consiga compreender a paternidade do Senhor, meu Deus, Pai. Proteja todo mundo, todos os moradores de ruas que estão nesse frio, Senhor, nos dê saúde. E mais uma vez, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, minha família, Deus. Abençoa minha escola, abençoa todo mundo aqui, os que não podiam vir, ver a live, abençoa, Senhor, o dia de amanhã, nossa noite, que a gente dorme bem, muito bem. E o dia de amanhã, que eu possa estudar e as pessoas que precisam trabalhar, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais um dia de vida. Peço que abençoe todos os que estão assistindo a live e os que não estão também. Dê uma noite abençoada para eles. Abençoe o nosso grupo que vai falar o tema de hoje sobre a paternidade. Que não seja só mais um momento de live, mas que seja para aprender a sua palavra. E abençoe nosso dia de amanhã. Em nome de Jesus, amém. Deus, meu Pai, eu agradeço pela vida de cada um que está aqui hoje, Pai, querendo ouvir mais de Ti, ouvir mais da Tua palavra, saber conhecer mais de Ti, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja presente sobre essa live, Pai. Que o Senhor ministre em nossos corações, Deus, mais e mais de Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em que estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, gostaria de pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta live, Pai. Não sei, Pai, se está faltando alguém, mas se estiver, Pai, abençoe essa pessoa também, Pai, e toque o coração dela, Senhor, para que ela venha participar nas próximas, Pai. Abençoe, Senhor, quem irá falar hoje, meu Pai,
sobre o tema paternidade, Pai. Abençoe essas pessoas que irão falar, Pai. Use-as, Senhor, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, tudo que o Senhor faz. Ainda vai nós, Pai. De Jesus, Pai. Pai, Senhor, agradecer mais uma Jesus. Acho Não, que Falta o sim. Mike, falta o Maiquinho. Não. por aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de honra, digno de glória, Deus santo e Deus maravilhoso. Quero te agradecer, Pai, pela minha vida, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui presente. Que o Senhor venha usar, Pai, as pessoas que vão falar hoje, Pai, que não venham ser as palavras delas, e sim a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha confortar os nossos corações, que o Senhor venha usar essas pessoas, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor Jesus. Peço, Pai, que venha ser uma call abençoada, que cada um possa sentir a tua presença maravilhosa, que cada um possa sentir, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado por tudo, Pai. Que toda a honra e toda a gloriedade somente a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém.
Acho que agora foi tudo. E a orelha. Hoje, pelo amor. Minha... Se for pra tampar o frio, eu me visto até com a do Corinthians. Não é o Lucas que vai começar? O Lucas. Lucas, você consegue começar? Posso? Entrar e sair. Eu não tô conseguindo ligar a câmera, só um minuto. Calma.
Oi, meu amor, tudo bem? Oi. Quem vai falar hoje? Eu não sei colocar isso, gente. Nem, você nem percebe. Você nem consegue entrar. A Bianca, você consegue? A Bianca, ela sabe mexer no Discord. Eu mexi no celular, calma aí. Olha, gente, a gente vai ser bem rápido, tá? Sejam bem rápidos, tá, Lucas? É rapidinho, não precisa falar muita coisa, não, porque como são 4 pessoas que vai falar, então, tipo, é rapidinho, sabe? Também daqui a pouco. Não sejam a Tainara, gente. Não sejam a Lucas. Tainara, por favor. Eu? Eu não. Logo eu. Olha que nem uma matraca. Beleza, tá da hora, hein, Renata? Olha, enquanto vão tentando entrar. Ô, Bianca, você tá tentando aí? Não, é que eu acho que eu não consigo ficar com a câmera ligada e transmitir. E O então vermelho quem tá tá com a lindo, câmera Renata. ligada não consegue transmitir. Ah, Peraí, tá bom, gente. gente, vocês estão vendo minha tela? Assista a transmissão. Vocês estão É que ela vendo? tá falando. Ô, louco, mano. Tamo Vocês vendo, estão tamo vendo vendo. meu celular? Tô. Tô. Você tá no- Ah, Estão vendo? é? Olha! Pois, Bianca, vai ficar aí no teu, porque eu não sei. Tá aparecendo? Tá Tá aparecendo. aparecendo. Tá. Aê! Esse é o do Luquinhas, primeiro. Oi? Oi. Ai. Eu também. Vou fechar. Lucas, você tá bem aí? Pode começar já? Ah, ótimo. Ainda não, ainda não. Não, tô Pode, brincando. Lucas. Pode. Deixa eu fechar aqui o microfone. Alô? Oxi. Todo mundo ficou quieto? Pode começar, Luquinhas. Tá. Então, eu tipo, pesquisei o tema e aí eu dividi em 3 partes. Eu achei, tipo, as mais principais, porque, tipo, é um tema muito extenso, então eu dividi em 3 partes. A primeira, eu pesquisei sobre o significado da paternidade de Deus, que, pelo que eu pesquisei, a paternidade é uma qualidade de quem se tornou pai e vive como tal. Não apenas gerou biologicamente, mas presta amor, zelo, cuidado e responsabilidade. Essa é a paternidade biológica normal. E quando se trata de Deus Pai, todo o seu empenho através de Jesus foi para que descobríssemos que somos seus filhos, não apenas criaturas, mas filhos amados. Essa é a grande novidade do Evangelho. Deus é Pai e fez de nós seus filhos queridos. Esse é o significado. E aí eu peguei também características que eu e o Pai somos um, de Jó 10:30. Deus Pai é uma companhia constante, mesmo no silêncio. Jesus, no extremo do seu sofrimento na cruz, gritou pelo Pai. Ele não respondeu na hora, mas estava com ele na dor profunda e ressuscitou no momento certo, porque ele e o Pai estarão juntos sempre. E a segunda, eu pesquisei também que uma segunda característica é que tipo, Deus Pai ele se admira com a gente. Então, quando a gente realiza as coisas e consegue realizar nosso sonho, ele também fica feliz com a gente, como
parábola de quando o filho ele volta para casa e o seu pai ele fica orgulhoso disso e e a terceira e é isso. Parabéns, Luquinha. Parabéns, Luquinhas! Obrigado. Vai, agora é quem? A Bárbara? Olha, não explana nossas conversas, não, do nosso grupo. Ela tá explanando tudo já aí. Explana não, minha irmã. Que dá vontade de pegar o cabelo dela assim, ó. Vai. Não. É, graças a Deus, Bia, você é 10, viu? Essa é da Bárbara, né? Ei, gente. Um minutinho aqui. Não, Deus, ele é o Pai de todos nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Eu abri em Gênesis 1:27, tá falando assim: Deus criou os seres humanos. Ele criou-os parecido com Deus, ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus, ele é nosso Pai tanto no sentido natural quanto no espiritual. Quando for Calma pra aí que passar. eu travei. Nós, os cristãos, somos filhos de Deus porque a gente escolheu fazer parte da família de Deus. Nós aceitamos a salvação dele e é isso. E nós sermos chamados filhos de Deus é um privilégio. Deus, ele nos dá uma nova identidade. E apesar de nossos erros e falhas, ele nos dá um novo nome e uma posição de honra, como parte da sua família. Eu vou abrir aqui agora em Romanos 8, 14 e 17. Só um minutinho. Desculpa, gente. Meu irmão pediu desculpa também. Foi ele, culpa dele. Desculpa! As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer.
se é o que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se vocês vivem em espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo daquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomarmos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Bom, essa adoção espiritual, ela também nos confere direitos e privilégios únicos, como herdeiros da promessa de Deus. Isso significa que temos acesso às riquezas espirituais e bênçãos que ele nos promete a seus filhos. É isso. É isso, gente. Tá bem. Agora sou eu, né? Vou confessar que eu não ouvi nada, mas tá bom, né? Ai, Não, não é isso não. É que só travou, e aqui no sou meu eu, mas celular só só se eu travou. conseguir. Só travou. Eu só tava escutando ela falando só escutando assim, só. E agora, Sou eu, né? agora Renata. Então vamos lá. Gente, vi vídeos. E quando eu comecei a ver os vídeos, eu não sabia o que falar. Porque eu falei, meu Deus, quando a Tainara falou, Renata, esse é um ponto muito importante. Então, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? E eu ficava, aí a Tainara ajudando, né? Mandando vídeo no grupo e tal, eu assistindo. Aí entrei lá no negócio também pra ver. E aí, com o direcionamento de Deus, orando, aí eu fui conseguir. Eu espero que vocês entendam, tá? E prestem atenção, né? Então vamos lá. A paternidade de Deus e seus reflexos. Todo mundo conhece essa palavra, né? Eu acho, essa daqui é do filho pródigo. Peçam e lhes será dado. Não, essa daqui primeiro não, é só de baixo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Em Mateus 7, 7 e 12. Meditando sobre este texto, vemos Jesus fazendo um comentário acerca do cuidado de Deus em resposta às nossas necessidades e desejos. Quando clamamos e também
é também uma comparação entre a relação de paternidade e filiação na vida humana e no relacionamento com o Pai Celestial, finalizando com o que resume tudo que era considerado importante na lei. Para compreender esse texto o tema, vamos percorrer por alguns aspectos individuais ou individualmente para uma posterior reflexão. Primeiro, paternidade de Deus. Uma das primeiras palavras que uma criança aprende é a palavra pai. Pai ou mãe, né? Mas, como estamos falando de paternidade, então, pai. Somos. Sério? Nossa, então é isso. Então Eu é falei isso. pai também. Eu não sei o que eu falei, mas até hoje eu também nunca vi nenhuma criança. Mas eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Mas já que vocês falaram, então, deve ser isso mesmo. É porque dizem que, tipo, P é mais fácil do que falar do que M. Tipo, pá, é mais fácil do que ma. Entendeu? Aí, explicação É. científica aí. Pode ser. Somos acostumados a ela e carregamos dentro de nós um significado para ela, a partir das nossas vivências de paternidade. Aqui tem uma fotinha, né, de uma criança segurando a mão de um pai. Alguns possuíram pais controladores, pais agressivos, pais passivos, pais indiferentes, pais ausentes, pais que abandonaram, pais que desrespeitaram, ignoraram, ditadores, sem palavra. É comum transferirmos o entendimento de paternidade humana para a paternidade celestial, quando o correto seria termos a relação pai e filhos estabelecida pelos moldes eternos. Precisamos entender que Deus é Pai. Nele foi gerado tudo o que conhecemos, aquilo que é visível e invisível. Então, eu falo que eu tive pai, meu pai era agressivo, né? Eu não sei se a gente já falou pra vocês, mas meu pai batia na gente, entendeu? Então, tipo, isso tudo pra educar nós, né? Mas às vezes tem alguns pais que não são ausentes, que não conversam com os filhos, às vezes os filhos sentem falta de um pai. E para quem não sabe, meu pai e minha mãe, eles são separados, já são separados há 9 anos. Isso, né? Já tem uns 9 anos que eles se separaram. Eles ficaram 20 anos juntos. E, tipo assim, minha mãe só ficava com ele. Eita, minha amiga, calma aí. De onde você Minha tirou mãe 9 anos? falou, é 9 anos. Não, tá Então é doida? quantos anos? É uns Nossa, 5 anos aí nada a só. ver, Henrique. Não é 9 anos Quando não, meu pai filha. saiu, eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Tá doida? Henrique, claro que é. Enfim, gente, eu não vou Lógico que discutir não, isso aqui, filha. mas é isso mesmo, porque minha mãe falou pra mim, então minha mãe tá certa. E eles já se separaram já tem uns 9 anos, e assim, como meu pai, ele não era tão ausente também, assim, tipo, em questão de querer saber um problema, tá acontecendo alguma coisa, que não sei o quê, mas, tipo, isso não me impedia eu de amar ele, entendeu? Então, tanto que até os meus irmãos, quando eles iam se abrir, tipo, pra falar alguma coisa deles, eles chegavam na minha mãe pra falar e não pro meu pai, porque acho que a pessoa do Nordeste, assim, também sempre é mais durona, né? Tipo, sempre é mais na deles, tem um coração mais de pedra. Que nem quando meu pai chorou no culto passado do Henrique falando lá no telão. Gente, se eu falar pra vocês, as quantidades de vezes que eu vi meu pai chorar foram poucas vezes. E agora ele na presença de Deus, tipo, eu vejo ele chorar direto. Aí pra quem tinha um coração de pedra, agora tá um açúcar, né? Mas enfim, tipo, pelo meu pai ser agressivo, por ele bater na minha mãe, tudo, isso nunca, sabe, fazia a gente ficar um pouco distante, mas nunca fez eu diminuir o meu amor por ele, né? E hoje meu pai não é tão ausente assim, né? Porque ele mora lá no São Jorge e eu moro aqui, então, tipo, não tem como a gente manter contato assim direto, eu ficar indo ver ele direto, porque ele também trabalha. Mas eu entendo, né? Então, deixa eu continuar aqui. Nananã, nananã.
Mas enfim, isso não diminui o meu amor por ele. Aí, conhecer o coração paterno de Deus é ver o Criador como Pai, é reconhecer o seu real amor por nós, é valorar a nossa dicção como filhos, as circunstâncias que levam as pessoas a terem limitações diante de Deus, tais como um pai ausente ou de dura serva. Os nossos pais erram, eles não são perfeitos, e muitos pais erram, pois não receberam o amor paterno, e por isso não sabem amar, não conseguem transmitir nenhum sentimento aos seus filhos, o que fazem gerar uma independência doentio, identificando assim pessoas com dificuldade de se relacionar, principalmente com Deus, e de reconhecê-lo como Pai. Não somos abandonados, mas escolhidos pelo Criador para conceber tudo o que Ele tem de melhor para nós e desfrutar a cada dia desse amor que é real, verdadeiro, que não vem do coração do homem, mas vem do coração paterno de Deus. Se eu fosse uma pessoa que eu não estivesse em Deus, eu não estivesse na igreja no tempo da separação dos meus pais, eu ia ser uma pessoa que eu acho que eu ia ser mais dura, né? Acho que toda pessoa é assim, que quando os pais se separam, sofre bastante, né? Tem gente que sofre bastante, sente a falta de um pai, por mais que assim, o pai não seja ausente, mas tem gente que sente falta de um pai, de tipo, ter os pais juntos, né? E eu digo assim, se eu fosse uma pessoa que eu não estivesse na presença de Deus, eu iria sofrer realmente, que nem tá falando aqui no texto. Eu não ia saber amar as pessoas, né? E eu não ia perdoar, eu ia ter uma mágoa no meu coração gigante por ele ter saído de casa. Então, a gente na presença de Deus, reconhecendo que a gente não precisa de um amor de um pai ausente assim, carnal, assim, tipo, do nosso lado. Quando a gente entende que o amor de Deus basta para nós, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de um namorado, a gente não precisa de amigo, a gente não precisa de ninguém, sabe? De nenhum familiar. Quando a gente encontra o nosso amor em Deus. Então, quando a gente tenta achar um amor que está em Deus, nas pessoas, a gente nunca vai ser feliz. Então, é a mesma coisa se eu se eu não estivesse na igreja e meu pai tivesse saído de casa. Então, tipo, eu não ia conseguir lidar com isso. Não ia saber. Ia pensar que eu não tinha um pai. Mas aí, como eu estava na presença de Deus, Deus mostrou que eu não precisava de um pai do meu lado, assim, que ficasse na minha casa, mas sim que eu tinha ele comigo no meu coração, dentro de mim, e que aonde eu fosse, ele estaria comigo, né? E Isaías 63:16, eu vou rodar um pouco nessa Bíblia, tá? Vocês não precisam abrir porque são muitos capítulos, né? Ai, gente, meu Deus, eu tô tentando ir o mais rápido aqui que eu posso. E eu tô tentando ir aqui o mais rápido possível, né? Porque olha a hora, gente. Aí, Isaías. Isaías 63, 16, diz assim: Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso redentor. E em Lucas 15:19, fala assim: Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E entendemos que o filho pródigo, esse daqui sim é do filho pródigo, né? Todo mundo conhece a palavra do filho pródigo. Então, no finalzinho tá falando assim: Não sou mais digno de ser chamado
de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso foi. Entendemos que o filho pródigo, depois de errar com o seu pai, não quis ter um relacionamento de pai e filho, e sim de servo e senhor. Aí, quando ele voltou, ele realmente soube reconhecer o relacionamento de pai e filho, né? De servo e senhor. O mais sublime relacionamento. Eu acho que eu esqueci de alguma parte aqui de colocar, gente. O mais sublime relacionamento Deus com o homem é de pai e filho. O mais sublime relacionamento de Deus com o pai, de Deus com o homem, é de pai e filho. Misericórdia! Vocês entenderam, né? O mais sublime relacionamento de Deus com o homem é de pai e filho. É isso. O relacionamento com o nosso pai biológico diz muito a respeito do relacionamento que desenvolvemos com Deus Pai. Características da paternidade de Deus. Aqui eu vou rodar pela Bíblia um pouco para mostrar para vocês o amor que Deus tem por nós e ele deixou escrito. Então, o amor incondicional que Deus tem por nós. Então, é 1 João 3:1, diz assim. 1 João 3:1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E João 3:16 também diz: Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E em 1 João 4:19 também diz assim: Somos amados porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então aqui entra naquela parte que amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não pode amar a pessoa que está do nosso lado, presente, que a gente vê fazendo as coisas, como que a gente vai amar a Deus? Sendo que, tipo, é uma pessoa que a gente não viu, mas a gente consegue sentir, né? Então, para nós conseguirmos... para nós amarmos a Deus, nós temos que primeiro amar o nosso próximo, não só o nosso irmão, mas assim como uma pessoa que pede a nossa ajuda também. Às vezes a gente, tipo, tem o coração, sabe, tem um coração meio amarguinho que fala, eu não vou ajudar não, tem um pouco de orgulho, né? Então isso também entra na parte de orgulho. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado para nós também conseguirmos se aprofundar mais em Deus, né? E aprofundar mais nosso amor em Deus. E também fala em Romanos 8:38. Romanos 8:38 diz assim: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos superar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, também quando nós pensarmos que nós estamos sozinhos, que eu sempre falo isso, né? Quando a gente pensa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tem o Jesus que gosta da gente, que ama a gente, que é um pai que nos perdoa, que por mais que a gente não mereça, sempre Jesus está ali com a gente, né? Sempre ele está ali dando a mão dele para nós, né? E mesmo nós
chateando ele. Ele sempre nos perdoa, né? Então, a maior prova de amor que Jesus deu foi dar a sua vida naquela cruz por nós, para mostrar que ele nos ama, né? Então, quando você pensar, nossa, ninguém me ama, você pensa, nossa, Jesus deu a vida dele na cruz por mim. Então, para quê? A gente precisa mais de quê? De nada. A gente só precisa simplesmente de Deus, né? E nada do que a gente faça anula o amor de Deus por nós. Então, sempre a gente pode sair da igreja, pode ir para o mundo, pode fazer o que for, mas a gente sempre vai voltar para os caminhos de Deus. Eu sempre falo assim, que quem... Eu acho que é isso, né? Que quem nasce na igreja não... Quem cresce assim na igreja, eu acho que, tipo, quando a pessoa se distancia, não adianta. Ela pode ir para outros caminhos, mas, meu, você não vai conseguir sair da presença de Deus. Você pode ficar um tempo ali distante, mas você vai ver que aquilo não é a mesma coisa. Sabe, no mundo vocês vão ter prazeres momentâneos, mas vai ser coisas que depois você vai deitar no travesseiro e, tipo, nossa, caramba, que vazio, sabe? Então, eu não tem pessoas que conseguem. Eu quero saber como tem pessoas que conseguem viver sem estar na presença de Deus. Então, tipo, por mais que a gente faça um monte de coisa, que não sei, bababá, mas Deus sempre tá ali para mostrar que ele nos ama, né? Mesmo a gente sendo pecadores e às vezes nós não obedecendo a Deus, mas ele sempre está ali. Nada anula o amor dele por nós, né? E também uma outra característica da paternidade de Deus é perdoar, né? Então, vou abrir em Isaías 1:18, que fala sobre perdão. Isaías 1:18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E também tem Isaías 43:25. Isaías 43:25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. E diferente dos nossos pais biológicos e espirituais, ele nos perdoa, né? Então tem coisas que, tipo, a gente faz que às vezes tem gente no mundo que, nossa, eu não vou perdoar, né? Tem gente que fala, não vou perdoar, vou ficar com essa mágoa para sempre, mas Deus não. Deus, a gente pode, mas assim, ele nos perdoa quando a gente peca, pede perdão e nunca mais volta a cometer aquele pecado novamente, porque se a gente pede perdão e volta a cometer aquele pecado novamente, não vai adiantar nada, não vai ter valido aquele perdão, entendeu? O perdão só vale quando a gente pede perdão e não volta a cometer o erro novamente, né? E perdoar, basicamente, para o ser humano é não sentir a dor do fato, mas para Deus é esquecer do fato. Que nem, não sei se vocês já ouviram falar que tem gente que fala assim, eu perdoei, mas eu não esqueci que eu não tenho Alzheimer, né? E para Deus não, para Deus é assim, para Deus é esquecer do fato, e pra gente que tá aqui no mundo, não, né? A gente perdoa a pessoa, mas a gente não esquece, a gente fica lembrando daquilo, né? Mas não uma coisa que, nossa, vai me impedir, me impedir de ser alguém, entendeu? Vai me impedir, tipo, de seguir minha vida. É só aquela lembrança, tipo, nossa, aconteceu uma coisa no passado e tal, né? E Miqueias... Agora, Miqueias... Aqui, Miqueias 7:18
Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. E esses tópicos que eu falei são alguns tópicos de perdões que estão na Bíblia. Depois eu vou jogar isso lá no grupo, tá? E agora, presente. Outro tópico, presente. Então, vou abrir em Salmos 121. Salmo 121 diz assim: levanta os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você transpesse. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E também em Isaías 49:15. Em Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, esses são um dos tópicos que Deus não se esquece de você, né? Que está na Bíblia, que Deus sempre está com você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aonde quer que você coloque os seus pés, eu sempre falo isso. Pai, aonde eu for, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que a tua presença esteja comigo. Eu sempre falo isso nas minhas orações, né? E também em Salmo 139. Salmo 139, 7. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, não tem para onde. Para onde nós formos, nós não podemos escapar da presença de Deus e nem do espírito dele, né? E Deus nunca nos abandona, porque Ele está em todo lugar e conosco o tempo todo, toda hora, todo momento, todo instante, Jesus está conosco. E em Salmo 103 também. Salmo 103, 14. Diz assim: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então, Deus nos compreende, por isso ele sabe que somos falhos. E segundo, a aliança de Deus conosco através de Jesus é um relacionamento de pai. Em João 5, João 5, João 5, 18. Fala assim: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. É isso mesmo, João 5,18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estavam dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz,
Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então, é assim mesmo, né, gente? Pois o Pai nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, isso seja como pai ou como mãe, né? Porque às vezes também tem mãe que é pai também, né? Que é a mãe solo. Então, os nossos pais são como um espelho para nós. O que a gente vê eles fazendo, a gente vai fazer também. Então, nós temos que se espelhar em nossos pais em algumas coisas, né? Que nem minha mãe, em questão assim de trabalho. Minha mãe, ela faz unha. Então, tipo, eu peguei um pouco da profissão dela pra mim, entendeu? Então, tipo, minha mãe faz unha normal e eu resolvi fazer unha, tipo, alongamento. Então, que nem a Bispa também. A Bispa tem uma empresa, ela trabalha e os filhos estão seguindo o mesmo caminho dela, o mesmo rumo, né, da empresa. Então, é sempre assim, nós somos o que os nossos pais são para nós. Então, se nossos pais são bons, nós vamos ser bons. E se nossos pais são ruins, a tendência é a gente ser ruim. Mas se a gente estiver nos caminhos de Deus e a gente saber a palavra de Deus, a gente não vai seguir o mesmo caminho do pai, né? Então isso não serve só também como um relacionamento de pai aqui que a gente está falando. Isso também serve para vocês, meninos, que também vão ser pai, e para nós também, mulheres que vamos ser mães também, né? Para como nós devemos ser com os nossos filhos, né? Ou como nós também não devemos ser com os nossos filhos, o que nós devemos dar para os nossos filhos, né? E o filho faz o que vê o pai fazendo. Não aprendemos apenas com ensinamentos, aprendemos andando junto com o pai. Jesus, como nosso irmão, nos ensina a ter um relacionamento com o nosso pai, fazer o que o pai faz, andar nos ensinamentos do pai, obediente à sua vontade. Em João 4,34, diz assim, 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês nos dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Não, é só isso mesmo. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, a nossa comida tem que ser fazer a vontade do Pai, né? Os ensinamentos que ele deixou na Bíblia para nós e obedecermos, né? Temos que ser obediente à sua vontade. E Jesus, nosso modelo, parecia com o Pai. Precisamos ser imagem e semelhança do nosso Pai. Que é Deus, né? Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Fala assim, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, nós temos que ser imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente temos que buscar ter sede da presença de Deus, ter fome da palavra de Deus, para nós conseguirmos passar para outras pessoas, né? Então, ser perfeito como é o Pai. Não tem como a gente ser exatamente igual, mas tem como a gente buscar a ser assim. Tudo tá querendo sair, né, gente? Mas vocês entenderam. E Deus deseja que os filhos retornem. Isso em Lucas 15, 21, eu não vou falar, gente, porque já excedemos um pouco o horário. Então, em Lucas 15, 21, 23,
Tem uma palavrinha lá. Então, não se achar digno quando erramos, não nos sentimos merecedores. O pai não perguntou do dinheiro nem onde gastou, só se importar. Eu acho que essa daqui é do filho pródigo, né? Só se importou em restituí-lo, se alegrou. O maior prazer de Deus é ser nosso pai. Então, acabei. Deixa eu só dar um negocinho, só dar um rapidinho aqui. Então, o que eu quero passar para vocês é que na Bíblia tem várias palavras falando sobre. Se você pensar que Deus não me perdoa, na Bíblia tem vários tópicos falando do perdão de Deus, tem vários tópicos falando sobre como Deus é presente, sabe como Deus está do nosso lado. Então, às vezes, quando você estiver fazendo algo de errado, você lembra, nossa, Deus está do meu lado, Deus está vendo isso. Que aí vai ajudar você, entendeu? E também como o amor incondicional de Deus na Bíblia fala em vários lugares do amor incondicional dele por nós, né? Que nada anula o amor dele por nós e que Deus é o nosso Pai. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu rodei bastante a Bíblia e foi um pouco confuso essa primeira vez a gente fazendo isso, porque a gente não soube se organizar muito bem, ainda está sendo um teste. Então, acredito que conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo dar o nosso melhor, gente. Eu dei o meu melhor nisso, mas eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que ninguém entendeu, se eu falei demais ou se eu falei nada com nada, gente, eu peço desculpa, mas eu tô aqui, se vocês quiserem dar crítica construtiva, também eu estou aceitando, entendeu? E é isso, que Deus esteja com vocês agora. Vou deixar com ninguém bateu pra mim. Você me deixou sem palavras, Renata. Ninguém bateu palma pra mim. Eu bati, uau! Todo mundo. Agora Verdade. sim. Gente. Então, né, eu vou tentar falar, né, por causa do horário. E... Ai, gente, eu já tava sabendo como é que ia começar. Enfim, eu trouxe a parábola do filho pródigo, como a Renata falou, que vocês conhecem. E eu trouxe ela porque foi nessa história que me fez perceber o significado de paternidade em Deus. Porque eu sempre tive, né, uma imagem de pai, não que não seja boa, mas eu tinha uma imagem de pai um pouco ausente, né? E por conta disso, eu achava que Deus era uma pessoa ausente da minha vida também, e eu não me sentia digna de ser amada e filha dele, né? Eu não sentia esse amor que todo mundo falava de, sabe, por mais que em orações eu chegava a falar, chamar de pai, eu não sentia esse amor, essa conexão com Deus do que é um amor paterno com ele, né? E na parábola eu vou resumir um pouquinho. Eu não esqueci de colocar no slide os versículos, mas se eu não me engano, é Lucas 15. Lucas 15. Eu acho que tá em Lucas. E só resumindo, a parábola, só pra gente estar no contexto, é aquele pai que tinha os 2 filhos, né? E esse pai era muito rico e um dos filhos dele, ele pede uma parte da herança e ele sai em volta ao mundo e ele gasta todo o dinheiro dele com diversão, né? Ele peca bastante e acaba que quando o dinheiro acaba, ele passou por muitas dificuldades, né? Tanto que ele se arrependeu de ter saído da casa do pai, de ter gastado todo o dinheiro, e aí ele volta. Só que enquanto isso, o outro filho, ele foi leal ao pai, ficou com ele, e quando o filho, não lembro se era mais novo ou mais velho, gente, ele voltou, ele foi recebido com festa, o pai ficou super feliz que o filho estava em casa, e o outro filho ficou, tipo, indignado. Meu Deus, como assim teve uma festa enquanto eu tava trabalhando? Eu sempre fiquei do lado do meu pai. E ele sai, gasta todo o dinheiro dele, é ingrato e foi recebido com festas.
E só resumindo a história a parábola, que acho que todo mundo conhece. E aí vamos pros slides. O filho arrependido volta para casa e o que ele recebe? Amor. Deus é amor. A intenção de Jesus com essa parábola é revelar um tipo de amor que transcende o fraterno. O amor entre amigos, o amor entre familiares e até o amor eros, eu não sei falar essa palavra, gente, ou sexual. É esse tipo de amor que Deus tem reservado para nós. Sentir-se filho é abrir-se para experimentar esse tipo de amor. Então, não tem amor nesse mundo. Não tem nada nesse mundo que vai ser como o amor de Deus pela gente. O amor que a gente pode sentir se a gente se abrir para Deus. E algumas provas desse amor sobre nossas vidas é o que a gente sempre fala, que ele nos salvou, né? Lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pareça, mas tenha vida eterna. E ele também justificou, lá em Romanos 8,33, e diz que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é uma pergunta, gente, eu falei, não tô errado, é quem Deus os justifica. E ainda assim, Deus, por intermédio de Jesus, demonstra seu amor incondicional, dando-lhe paz, perdão, amor, libertação, transformação, esperança e poder. Há algo muito especial que este amor produz. Ele lança fora todo medo, lança fora todo medo. As escrituras dizem: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a referência é 1 João 4,18. E eu deixei bem grande que o amor humano se esgota, mas o amor de Deus sempre se renova. E o filho pródigo chegou tímido e envergonhado na casa do pai, mas foi recebido com amor que superou muito suas expectativas. O amor humano se esgota, mas o amor de Deus sempre se renova. É assim que Deus quer recebê-lo, né? Então, muitas vezes, assim como eu, não me sentia digna de receber o amor de Deus, me sentia até um pouco envergonhada, né? De voltar ali para os braços dele, Deus ele sempre está pronto para te receber de braços abertos, ele sempre está pronto. Somos pecadores, né? A gente vai errar muito ainda, mas é o que a Renata falou, né? Deus está ali, ele não nos abandona, tudo que a gente faz ele está vendo, né? E independente do que a gente fizer, a gente vai voltar para ele vai receber a gente de braços abertos, porque o amor de Deus é amor incondicional e não é nada comparado nesse mundo. E só no final, sabe que esse amor perdoa e prende, que foi o que eu falei. E é isso. Tava transmitindo, estou aqui. Oi. Não, eu não tô de pijama, não. Apesar de estar na minha casa sossegadinho. Viu aí? Ó, a gente tem uma visita além da minha, tá? Que é a Rosemary. Ela- Oi, a paz, amados. Prazer. Prazer. Que falaram tudo já. Não. Meu Deus.
Ordens, decências.
Aí, quem era essa alguns minutos atrás? Era eu? Quem era essa alguns minutos atrás? Porque tá muito frio, Perdão. gente. Verdade. Ô, Thay, ou às vezes ele só errou porque ele não soube ganhar carinho. A culpa às vezes não foi nem dele. Ele se esforçou. Eu falei isso pro meu pai quando eu trabalhava pros seus pais. Meu pai estava numa crise de identidade muito grande, brigando com o pai dele. Eu falei, cara, para. Teu pai nasceu sozinho, com 10 anos, se virou. O que que você está reclamando dele? Pensa, ele construiu um império, carinha. Na boa, você tá errado. Agradece ele e honre o teu pai. E eu tô falando isso pra você porque eu tô tentando fazer isso com você. Não que você foi bom. Mas, do mesmo jeito que eu quero que você derrame perdão pro teu pai, eu tô me esforçando para derramar perdão para você. Porque no meu ponto de vista, tanto você quanto ele errou. Mas não significa que vocês tenham errado de verdade. Significa só que vocês não sabem dar um carinho de forma diferente. Então entenda, vocês são filhos de Deus e vão crescer. E aí, no final da vida, meu avô e meu pai se entenderam super bem. É o Marco que tá aí. E aí, Pi? Ele colocando um fonezão na Bárbara. Vou botar pra. Microfone! Microfone! Enfim, É que eu vamos já orar? desliguei tudo aqui, gente. Mas tá bom. Eu acho que todo mundo conseguiu entender, né? Eu também te amo. Ué, errada ela não tá agradecendo. A gente esperando um eu também te amo. Mano, sério, é assim, Tainara, todo lugar a gente pode sair mais de 5 vezes no dia. Toda vez que a gente sai, tchau, beijo, fica com Deus, te amo. Sim. Tchau, te amo, vai com Deus. Tudo. Pode ser, sair 5 vezes.
Não, nada, nada. Deu bug no microfone do Benção. Não. Você é com frio, menino. Vocês estão com o ventilador ligado aí, né? Ou com o ventilador, ó, com ar, por isso que tá bom. Amém. Amém. Amém.